Oi, 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 oi. Boa tarde com Jesus. Amém? Deus continue nos abençoando, né? Irmão Mateus, dirija uma palavra de oração para nós abrirmos os trabalhos do companheirismo nesta tarde. Senhor Deus, ajude-nos nesse culto, Senhor, que possamos receber curas e glórias, Senhor. Abençoe o culto, ademais da noite, Senhor. Possamos receber muitas glórias, Senhor. Em nome do Senhor, amém. Amém. Irmão Daniel Cardoso, boa tarde com Jesus. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, com o senhor, mano. Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Agora estamos bem. Amém. Muito bem, né? Vamos louvar ao Senhor. E hoje nós temos um trabalho especial, né? Com o evangelista irmão Renato. E se ele tiver um tempinho, também vou apresentar um pouquinho, né? Bom demais. Fartura, né, Mondé? É, exatamente. Vamos com aquele medley nosso, tão conhecido, né? A Cruz de Cristo é o nome do medley. Contém 4 hinos. Que tempo já faz, tal qual estou, ouve-nos, pastor divino. Na sequência, quero estar ao pé da cruz.
Vamos, neste momento, aprender um hino que foi ensinado lá no Recanto, na segunda semana. É muito fácil, talvez os irmãos escutando aí a primeira estrofe e o coro, já aprendem as próximas estrofes, porque é a mesma melodia da primeira. Ele intercede por ti, é o nome. Talvez outros já conheçam, né? Tenham ouvido em outros lugares. Dificuldade em vencer, com muitos problemas, Jesus te ajuda. Sim, está difícil a vida, se cansou do caminho, Jesus te ajuda. Essa é a estrofe. Vamos no início, já aprendemos. Tens dificuldade em vencer, com muitos problemas, Jesus te ajuda. Está difícil
abençoe, irmãos. Amém. Irmão Renato. Boa tarde com Jesus, irmão Daniel. Boa tarde com Jesus, mocidade. Nossa. Fala amém, irmão Daí, como eu ouvi um amém aqui hoje. Amém. Amém. Boa tarde com Jesus, mocidade. Amém. Gente do céu, acabaram de almoçar pelo jeito, né? Um pouco daquela preguiça depois do almoço. Irmão Odair, eu achei bom ele falando aqui no começo. Não, o irmão Renato vai falar, se tiver um tempinho eu falo, o trabalho é dele. Ele vai apresentar. Estou aqui apenas para colaborar de alguma maneira. Culto de Santa Ceia, uma reunião mais solene, de reflexão, mas também de muita alegria. Quando eu cheguei, hoje pela manhã também na escola, a gente olha para cada rosto assim, conhece um pouco da vida, da luta de cada um, e estar aqui é um milagre. A gente nunca pode vir para o culto, vir para um companheirismo achando, é mais um, é o mais importante. Porque Deus está te dando a oportunidade de aprender um pouco mais. Deus está te dando a oportunidade de você, de mim, aprofundar um pouco mais no amor de Deus. Então, com gratidão, pensando nisso, aquele dia no Calvário me deu a condição de estar aqui e é a razão do meu viver. Tenho certeza que nós vamos ser abençoados, tanto hoje à tarde, ainda mais abençoados, e também no período da noite. É isso, irmão Daí. Calvário é uma reunião mais solene, de reflexão, mas também de alegria. A gente observa, irmão Renato, que Jesus ele não tem pedido para celebrar o nascimento dele, mas comemorar, no caso, relembrar a sua morte e ressurreição. E o Calvário, ele é tudo na nossa vida, né? Ali é aquele dia no Calvário. O irmão Brano pregou essa mensagem, aquele dia no Calvário. O Calvário ele coloca ponto final em todas as nossas decepções, problemas, angústias, tristezas, doenças, todos os males. O Calvário ele coloca o ponto final. E é importante de que nem todos que estavam aquele dia no Calvário presenciando, né, vendo aquelas cenas lá, estando presentes. No entanto, a gente vê igual aquele soldado romano, ele estava, né, ao pé da cruz, que foi ali com a lança perfurar Jesus, ao pé da cruz, mas distante do sangue. E nós estamos tanto distante do Calvário, daquele dia, se tratando de uma cena física real, e no entanto debaixo do sangue. Às vezes a gente chega um pouco apressado e não dá tempo de cumprimentar. Então vamos ficar de pé, vamos cumprimentar um ao outro, dizendo assim: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, varão valoroso, né? Mas olha aqui, vem aqui, irmão Dair. Cumprimentar aqui o Lucas aqui, que ele está muito bonito. Está igual seu pai, né? Tudo verde. Tem gente que cumprimenta assim, ó, com a mão mole. O Senhor é contigo. Fala forte, gente. O Senhor é contigo. Com força, com vigor. O irmão Renato estava falando a respeito de virmos à igreja, à ceia. Irmão Renato, eu associei com a volta dos, não eram soldados, mas dos servos de Abraão, depois da peleja. Eles estavam cansados? Sim. Eles estavam cansados fisicamente, esgotados, que foi uma peleja, foi uma batalha, uma guerra. Porém, eles estavam animados, vibrantes. Por quê? Eles venceram. Gente, foi uma vitória surreal. Foi um milagre eles terem vencido. Então, nós aqui nessa tarde, dia 4 de agosto de 2019, no século 21, onde 1000 tem caído ao seu lado, 10.000 à tua direita, você está aqui. É motivo de felicidade, né? De muita milagre vitória. E uma gratidão a Deus. É a graça de Deus que nos faz estar e permanecer aqui. Isso. Irmãos, vamos começar o trabalho de hoje falando de alguns discípulos. O estúdio pode colocar o primeiro slide aí na tela, por favor. Vamos falar hoje de André, Felipe e Natanael. Tem o André aqui, né? Cadê o irmão André? Está ali.
André, qual o significado do seu nome, irmão André? Sabe? Então dá seu boa tarde. O significado eu não sei, mas eu sei quem foi na Bíblia. Tem na Bíblia. Um dos discípulos, é isso? Alguém sabe o significado desse nome? André. Coloca na tela aí, estúdio. O segundo slide, por favor. Significado de André, valente, viril. Foi um dos 12 discípulos. O nome é de origem grega e tem esse significado. André, ele era irmão de quem? Ele tinha um irmão. Ele era irmão de quem? Fala esse irmão, Daniel. O povo tem que ouvir. Ele era irmão de todos os discípulos, irmão Renato. Pedro, todos. Chamavam todos de irmão, mas ele era irmão de sangue de um dos discípulos. A irmã Keren aqui. Pode falar baixo, não precisa ser no microfone, não. Pode falar. Felipe. Sim? Felipe? Quase. Eles eram amigos. Moravam na mesma cidade. Na mesma vila de pescadores, mas não eram irmãos de sangue. André era irmão de quem, gente? Irmã Isabela. Pedro. Isso. Parabéns, irmã Isabela. Obrigado pela participação, irmã Keren Hope. Felipe, daqui a pouquinho, irmão Odair, vai falar sobre ele. Então, André, ele era irmão de Simão. Depois, Pedro, depois do encontro com Jesus. E nós vemos que os dois eram filhos de Jonas e eram de uma vila de pescadores chamada Betsaida, que fica próximo ao mar da Galileia. Eu vou pegar alguns pontos da história de André e fazer uma aplicação para a gente refletir nesse companheirismo de Santa Ceia. Primeiro ponto. André, ele era discípulo de quem? Depois de Jesus, mas antes. João? Vai lá, irmão, daí. Falando no André era microfone discípulo de registrar. João? Não, João? Não, estou perguntando, não sei. João Batista, né? Sim, André era discípulo de João. Então, antes mesmo, discípulo de João Batista. Então, André era discípulo de João Batista. Tinha dois discípulos, João e André, discípulos de João Batista. João, o discípulo de Jesus, era o discípulo amado, né? O amado. Isso. E João Batista, porque às vezes as pessoas podem confundir um pouquinho. Aí, quando eles foram até Jesus para ver quem era ele, teve alguns deles que ficaram morando com Jesus. Foram até onde Jesus morava. Isso. E a partir daí eles começaram a seguir a ele, a Jesus. Começo do Evangelho de João ali, tem essa narrativa. Mas o que me chamou a atenção, irmão Dair, irmãos que estão por meio da internet, só especificando, João o apóstolo é um, e João Batista, para a gente identificar mais fácil, assim, João Batista é o precursor da primeira vinda de Jesus, é o profeta de Malaquias 3. E João o apóstolo é outro, é o amado de Jesus. Não é, irmão João? Tem mais um irmão João aqui, ó. Ninguém para falar melhor de João, né? Mas um detalhe que eu me atentei é que André, ele era discípulo de João Batista. Então, para ser discípulo tem que ouvir, estar em comum acordo com aquela pessoa. Então ele ouvia, ele se atentava à pregação de João Batista. Malaquias 3:1 diz: Eis que eu enviarei o mensageiro e ele prepara o caminho diante de mim. Então esse era João Batista, um precursor da primeira vinda de Jesus. E André era discípulo de João Batista. O profeta fala na mensagem coisas que hão de ser, parágrafo 46, que André era um guerreiro de oração. Então, um homem de oração. Valente, né? O significado do nome, valente ou viril. E o profeta fala, guerreiro de oração. Mensagem, coisas que hão de ser, parágrafo 46. Hoje é fácil ler a Bíblia e crer naquilo que João Batista pregou. Mas será que naquela época era assim? Como que era João Batista?
fisicamente, algum detalhe dele, vocês se recordam, conseguem falar? Novo, mais velho, vestia bem, era mal vestido? Eu imagino João Batista, aquele homem um pouco assim rude, um pouco, digamos, bem caipira, bem roceirão. Ele foi criado no deserto. Ele não foi criado no meio da sociedade. Ele tinha lá seu conhecimento com Deus. Não teve uma escola que ele aprendesse. Tanto é que ele se alimentava de mel silvestre e vestia com pele de animais. Ele tem certeza ali, durante o pouco tempo que ele viveu, ele não teve roupa, como a gente vê que os discípulos usavam, mantos, roupas assim. Então eu vejo ele um homem magro, né? Comia pouco, fruta, mel silvestre. Eu imagino ele, com todo respeito, pastor, o porte assim do pastor Mauro, mais ou menos, sim. Viu? Chamou o pastor de feio. Não. Eu posso ter chamado o pastor de feio, mas chamado João Batista de bonito. Viu, pastor? Mensagem que fostes ver, parágrafo 37. Brincadeira, não, mas um irmão falou para o outro assim, irmão, mas você parece tanto com Jesus. O irmão ficou feliz, né? Falei, Jesus não tinha nenhuma formosura. Não tinha parecer nem formosura. Agora ele disse que João Batista parecia comigo, né? Não tinha parecer nem formosura. Mensagem que fostes ver, parágrafo 37. O profeta descreve João Batista como um homem selvagem. João, em seu dia pelo mundo, era considerado um homem selvagem. Ele era meio desnudo, pedaço de pele de ovelha enrolado em torno dele e barba cheia no rosto, e seu cabelo provavelmente projetava-se do lado. E para apenas o mundo, as pessoas no mundo, ele era um homem selvagem. Olha só que profeta... Sim? Tipo andarilho, né? Sim. João Batista era tipo andarilho, que era cabelão sem pentear, né? Cabelo grande, pele de animais enrolados. Como roupa. Então era muito, muito parecido um andarilho mesmo. Jesus falou assim, o que foste ver? Às vezes as pessoas iam de encontro a ele, ia para ver um homem estudado, um homem bem vestido? Não. Um homem envolto em pele de animais. É o que eu acabei de citar aí. Jesus diz que dos nascidos de mulher nunca houve um igual João. Não. João Batista, precursor. Nunca houve um igual João. Ele foi o anjo do pacto entre o Velho e o Novo Testamento. O que o homem chama de belo, para Deus, não significa nada. O que o homem chama de horroroso, de horrível, para Deus é belo. Jesus falou de João Batista. Entre os nascidos de mulher nunca houve um igual João. Nesse parágrafo 37 da mensagem que fostes ver, o profeta termina dizendo: e apenas o mundo, as pessoas no mundo, ele era um homem selvagem. Olha só esse irmão daí. Nós o chamaríamos louco, abre aspas, fecha aspas, apenas um velho que vivia no deserto. Então era esse homem que André, por fé, por entendimento, por ser escolhido de Deus, ele seguia João Batista, um homem iletrado, um homem que não tinha formosura, vivia no deserto, um pouco selvagem, e André teve fé, teve entendimento dado por Deus para seguir aquele homem antes mesmo do aparecimento de Jesus. Mas André era um homem de fé e entendimento. Ele creu naquela pregação, era discípulo de João Batista. E aqui a reflexão, ele não foi como Tomé. Jesus apareceu depois da ressurreição para Maria Madalena e depois apareceu para os demais discípulos, mas Tomé não estava lá. E aí contaram para ele, Jesus apareceu e ele está vivo. Aí Tomé fala de maneira até dura, dizendo que só iria acreditar se visse com os próprios olhos as mãos marcadas pelos cravos e colocasse o dedo naquelas marcas.
E aí nós vemos o seguinte: depois que aí Jesus apareceu, depois de 8 dias, Jesus apareceu para os discípulos e Tomé viu, e Jesus projetou as mãos, ele tocou e aí ele creu. Em João 20, 29, Jesus diz: Tomé, porque me viste, tu creste. Abençoados são os que não viram e creram. Ou seja, Tomé só creu porque viu. E o entendimento que a gente traz para hoje é a reflexão. André não tinha visto fisicamente Jesus ainda, mas cria na pregação de João Batista. Então ele não precisou ver para crer. André, ele cria na pregação de João Batista e ele não tinha visto Jesus ainda. Então, ele não precisou ver para crer. Ele cria e por isso viu. Por isso, foi um homem tão abençoado. Hoje, nós não precisamos ver a cura, aquela questão dos sintomas. Recebe a oração, parece que ficou pior, parece que está do mesmo jeito. Nós não precisamos ver assim, a cura, a libertação. Nós cremos e por isso ela acontece, já é nossa. O que nós precisamos é aumentar nossa fé. João 11:40 está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Não fala, se você vê alguma coisa acontecendo, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas qual que é o problema? A gente quer ver a glória de Deus em coisas gigantescas, em coisas enormes, em bênçãos materiais. A glória de Deus está principalmente na saúde do corpo, da alma e do espírito. Porque é dessa maneira que nós conseguimos nos portar como cristãos, nós conseguimos ter saúde no natural e saúde no espiritual. Então sempre pense isso. A glória de Deus está na minha vida. Como que eu vejo? A minha vida está sendo projetada. É a glória de Deus brilhando em mim. Do contrário, ninguém estaria aqui. Pastor, jovens, ninguém estaria aqui. Adiantando para um segundo ponto, então a primeira lição de André é fé. Não precisou ver para crer. Deus deu entendimento, fé, e aquela pregação de João Batista foi suficiente para que ele cresce que Jesus estaria entre eles e era o Messias. O encontro com Jesus. Deixa eu ver o próximo slide aí, se... Não, é daqui a pouquinho. Pode deixar, irmão Pedro Vinícius, obrigado. João Batista disse, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36, está escrito assim: eis o Cordeiro de Deus. No momento que João Batista viu Jesus, e estava ao lado ali dos 2 discípulos, ele disse isso para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. E eles começaram a seguir Jesus. Os 2 discípulos e João Batista começaram a seguir Jesus. E aí eles perguntaram, Jesus viu que estava sendo seguido, acompanhado por aqueles homens, perguntou: o que buscai? Eles disseram: mestre, onde tu mora? Jesus disse: vinde e vereis. O seguiram e ficaram com ele aquele dia. No dia seguinte, na verdade a Bíblia não fala o tempo que aconteceu isso, mas depois... André, a primeira coisa que ele fez, quando ele viu Jesus, que ele tinha convicção que era Jesus, o Messias, o que ele fez? O que aconteceu? Na próxima parte da história. Ele foi atrás do irmão, foi atrás de Simão Pedro. Então depois ele teve aquele momento com Jesus, passou aquele dia com Jesus, ele foi até Simão Pedro e disse para ele, para o irmão de sangue dele: nós encontramos o Messias, que significa Cristo. E aí, a gente, lendo a Escritura, vem a seguinte percepção: André puxando, indo com Simão Pedro: vem cá, irmão Dai, nós vimos o Messias, nós conhecemos o Messias, vem, vou te apresentar, vamos. E dessa maneira, André, sentindo amor por seu irmão, Simão Pedro, falou: nós encontramos o Messias, vamos até lá ver ele. E eles foram até Jesus, e no primeiro contato Jesus disse: tu és Simão, filho de Jonas, será chamado será chamado Pedro. A segunda lição que dá para a gente tirar disso aqui:
O que é que vocês imaginam? A primeira foi fé e entendimento. E a segunda lição? Ele viu Jesus, conheceu Jesus. Qual foi a primeira atitude depois disso? Falar com o irmão. Ou seja, amor. André viu que tinha encontrado algo diferente, que aquele era o Messias. Ele podia continuar seguindo a vida dele normalmente, mas ele estava no que era verdadeiro, feliz, mas ele pensou: meu irmão, eu conheci, eu fui abençoado, mas e meu irmão? Tenho que falar isso para ele também, tenho que trazer ele também. Ele tem que ver isso, ele tem que conhecer o Messias. Ele não pensou em si próprio. Eu estou na mensagem e tudo bem. Eu estou aqui e está bom demais. Em parte, sim, graças a Deus por isso. Mas um eleito não consegue guardar só para ele. Ele quer trazer aqueles que ele ama, os que estão perdidos para este caminho. Nós vemos aqui, na continuação, André, Pedro e Filipe. Eles eram da mesma vila, Betsaida, uma vila de pescadores próximo ao mar da Galileia. Eles se conheciam. E para fechar essa parte, que é a terceira lição, então nós tivemos aí fé, a primeira lição. A segunda lição, amor. Ele recebeu uma bênção, Jesus se mostrou para ele e ele não quis só para ele quis repartir aquela bênção com quem ele amava, com o seu irmão. E o terceiro ponto é essa imagem em estúdio, pode colocar. No milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pergunta para Filipe, 5.000 pessoas, 5.000 homens estavam ali naquele sermão. E Jesus pergunta para Filipe para testar ali os discípulos: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Tem 5.000 pessoas aqui, onde é que a gente vai arrumar alimento, comprar pão para esse povo comer? Só que ele perguntou em modo de experimentar, testar os discípulos. Aí Filipe responde, e ele fala que nem 200 denários de pães seriam suficientes para alimentar aquele povo. Aí pesquisando, o denário era uma das moedas romanas mais usadas na época. O trabalhador daquele tempo, ele ganhava 1 denário por dia. Então, ele trabalhava o dia todo para ganhar 1 denário. Então, 200 denários de pães não dariam para alimentar todo aquele povo. Ou seja, daria uma grande quantidade de pães, 200 denários, mas não seria suficiente para alimentar aquele povo. Depois, a Bíblia relata, André diz: tem um rapaz aqui com 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso, né? Tem 5.000 pessoas. Imagina, projete essa imagem. 5.000 pessoas, tem 5 pães e 2 peixes. Ou seja, muitos iam ficar sem comer. Jesus pede para todo mundo sentar, toma os pães e os peixes, dá graças pelo alimento, entrega aos discípulos e os discípulos entregam para as pessoas. E acontece o milagre da multiplicação. Aquele povo vai comendo e não acaba o pão, e não acaba o peixe. Aleluia! A gente imagina essa cena, e o povo comeu de novo. O irmão daí é bom de garfo. O irmão daí comeu, se estivesse lá, tinha sido o que mais tinha comido, né, irmão daí? O povo comeu, e no final ainda sobrou. Jesus ainda mandou recolher para que não se perdesse nada. E temos um concorrente, então, do irmão Odair. Pastor Cleuber, se estiver ouvindo, pastor Mauro que disse, hein? O senhor era o que mais comeria os pães e os peixes. Irmão Renato, sim? Tem uma dúvida que permeia no meio das pessoas em relação ao peixe. O peixe era cru ou ele já era preparado já para consumir? Quer dizer, o peixe já veio pronto ou era cru? Quem vai responder? O irmão Daniel. Eu não vou responder não, mas fala que aquele menino estava com 2 peixes e 5 pães na cesta, né? Então, será que além de multiplicar os peixes ainda
Foram preparados, né? Isso aí é uma pergunta, uma dúvida. Fritou o peixe, assou o peixe. Eu não como peixe, mas eu como peixe, irmão Daí. Eu como. É melhor frito ou assado? De qualquer jeito. De qualquer jeito é bom, né, irmão Daí? Cru, só se for lambarizinho, né? Mas agora o senhor fez a pergunta, o senhor vai responder agora. Não, aqui a Bíblia não fala necessariamente que estava assado, mas se foi encontrado com uma das pessoas que estava lá, subentende que já era para o consumo, né? Dessa própria pessoa, com quem estava ali com ela, né? Porque eles não estavam, por mais que tudo era próximo, né, da Galileia, né? O senhor tem alguma observação, irmão João de Assis? Porque pegou do meio de alguém da multidão. Esse alguém já estava, no caso, estava pronto para o consumo, né? Ele talvez fresco, né? Estava ali, talvez levando para alguém, no meio do caminho, talvez. Meu avô, ele é mineiro. Dizem que os mineiros, eles sempre andam preparados. Então, sempre tem alguém que leva uma água, né? Vai viajar, se prepara antes, né? Não sabe que pode ter um impedimento na estrada. Então, estava preparado. As 3 lições de André. Primeira, qual que foi? Pelo jeito. Vou repetir tudo de novo. Qual que foi? Fé e entendimento. Fé e entendimento. Segundo? Amor. Fala forte. Amor? Amor. É bom falar essa palavra, né? Amor. E a terceira lição? Comprometimento e companheirismo. André estava lá por inteiro. Eu imagino a humildade dele chegando ali para Jesus. Jesus, eu encontrei esse rapaz aqui, ele tem a cesta aqui, tem 5 pães, 2 peixes. Assim, não é muita coisa não, mas está aqui, Senhor. Não sei se vai ajudar ou não. Por que isso? Porque ele estava lá por inteiro. Talvez eu não possa ajudar muito, mas achei um rapaz aqui que tem uns pães e uns peixes. Ele poderia estar disperso no meio daquela multidão, olhando para os lados, deixando a coisa acontecer. Mas André tem participação fundamental nesse milagre da multiplicação. Ele estava comprometido com a obra, com aquilo. Então ele viu um rapaz ali, opa, vem cá, e acabou acontecendo o milagre da multiplicação. Nós temos que estar envolvidos na mensagem. Um amém, um glória a Deus, uma intercessão com o levantar de mãos, cantar, abrir a boca quando está tendo louvor, a parte de cânticos da igreja, é o que pode fazer a diferença em um culto, na vida de um irmão, na minha vida, na sua vida, irmão Daí. Estar comprometido desde a hora que chega até a hora de ir embora. Ele estava em casa descansando, pescando? Não. Por quê? Aquela hora era hora de culto. Jesus ia falar com o povo. Então, ele não estava em casa, não estava fora do posto do dever. Ele estava em companheirismo com Jesus, os discípulos e aquele povo. Então, ele estava no lugar certo, na hora certa, e assim como aquele povo também foi abençoado. Ele também comeu. Fique perto de irmãos, esteja nos cultos, comprometido com o culto, com a palavra, e as coisas vão acontecer naturalmente. Finalizando, esse grande homem de Deus esteve presente em outras ocasiões importantes também, que é citado na Bíblia, e foi um dos discípulos mais importantes de Jesus. Relatos extra-bíblicos contam que ele teve um papel importante na igreja primitiva. Ainda segundo as tradições, pesquisas, André teria sofrido martírio em Acaia após ter evangelizado a esposa do procônsul local, sendo crucificado em um tipo de cruz em forma de X. Então hoje nós aprendemos um pouco mais sobre o discípulo de Jesus, André. Primeira lição, fé e entendimento. Segunda lição, amor. Terceira lição, comprometimento e companheirismo. E Filipe, que era vizinho ali, né? Conhecido de André. Qual a história dele, irmão Daí? Pois bem, irmão Renato, agora nós vamos aprender um pouquinho sobre Filipe. Estamos nos trabalhos da ceia, todos os domingos da ceia, falando a respeito desses 12 apóstolos, 12 comissionados chamados por Deus. E Filipe, ele também é de Betsaida,
que é dali do Mar da Galileia, e ele perdeu o pai assim que ele recebeu Jesus. Assim que ele começou a andar com Jesus, aceitou Jesus, ele perdeu o seu pai. E, no entanto, tem alguns detalhes, alguns pontos importantes que eu quero estar destacando sobre de Filipe. Ele foi o quinto a ser chamado. Desses 12 apóstolos, ele era o quinto. Tinha 27 anos e tinha uma ligação com André. Talvez também por serem da mesma província, da mesma vila. Então ele já tinha essas ligações que a gente vai ver mais adiante também, alguns relatos bíblicos apontando para isso. E ele era uma pessoa metódico, né? Ele gostava muito, todas as coisas dele era bem matematicamente correto e tudo mais. Ele cuidava dessa parte de suprimentos, né, para os discípulos, como também aos familiares dos discípulos. No entanto, ele era bem carente de imaginação, né? Ou seja, geralmente as pessoas muito metódicos, eles são mais visíveis, mais palpáveis. Ou seja, algo que possa dar um convencimento maior para ele, ok? Então ele era o quê? Era uma pessoa visual. Por isso que nós vamos ver mais adiante, ele falando do vem ver, mostra-nos o Pai. Então era uma pessoa de que ele realmente assim, para ele era a questão da visão que fixava melhor. Após a ressurreição de Jesus Cristo, o trabalho, o ministério desse apóstolo Filipe, ele expandiu muito mais, até depois de ter passado por Atos capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, e foi dada a missão de pregar por todo o mundo. Há um registro, irmão Renato, irmãos também, lá na Ásia Menor, em que ele foi obrigado a prestar uma reverência ao Deus Marte. Assim como os outros apóstolos foram presos, encarcerados, chegou esse momento com Filipe de que ele teve essa obrigação. Porém, naquele momento que estava acontecendo a cerimônia, não que ele estava prestando, colocaram ele lá. Uma cobra se saiu de trás daquele altar e acabou que picando o filho do sacerdote Mor, que era o sacerdote principal daquele templo, e o filho dele morreu, mais 2 auxiliares, né? Ou seja, 2 comandados que trabalhavam no templo ali, daquele deus Marte, também foi picado pela cobra e morreram. E a história registra que Filipe ele fez um gesto, não apresenta qual é esse gesto, mas aquele filho do sacerdote e os 2 comandados vieram à vida. Eles ressuscitaram, né? Reviveram novamente. Porém, aquela cobra, ela morreu. E aquilo foi muito atônico para as pessoas, e aonde que centenas de pagãos daquela região se converteram ao cristianismo. Ou seja, os milagres eram uma forma muito abundante. E ele pregou muito na Etiópia, no Egito, né, depois na Grécia, e aonde ele ficou mais estabelecido em Hierápolis, né, onde que ele acabou que morrendo ali também. E a gente vê, irmão Renato, de que desses 27 anos, quando ele aceitou a Cristo, né, ele passou, na verdade, o princípio mesmo da vida dele em devoção a Deus já era antes, né, que ele estava em busca de algo para saciar aquela sede. Mas dos 27 anos, ele faleceu aos 87 anos. Então, ele teve 60 anos de uma forma ativamente dedicada ao Evangelho de Cristo. E, segundo as tradições, apresenta que ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Da mesma forma que foi o apóstolo São Pedro em Hierápolis. Foi no tempo do imperador Dominiciano. Mas eu quero destacar, irmão Renato, a palavra Filipe, ele significa amigo dos cavalos, né? O que ama a guerra. Parece que não tem muita, né, significado assim, mas cavalo fala de força, fala de ele sendo amigo, o que ama a guerra, ou seja, uma peleja.
A chamada de Filipe. Em São João, capítulo 1, você pode abrir a Bíblia, vamos ver lá em São João. Esses 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, fala muito dos apóstolos, porém tem alguns que às vezes fala de forma mais direta de algum deles específico. São João capítulo 1, versículo 43. Aqui eu quero destacar o que? A chamada de Filipe. No versículo 43 diz assim: depois que Jesus ele passou e chamou a André, que consequentemente André chamou Pedro, a Bíblia fala: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe. Veja, e disse-lhe: segue-me. Jesus ele não perguntava se você quer, se você não quer, simplesmente ele já dizia: segue-me. Ou seja, se dessa forma você viesse a ser chamado para a palavra, você viria? Simplesmente alguém passando ali dizendo: segue-me. Até que ponto que você estaria convicto dessa chamada? Verso 44. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. 45. Filipe achou Natanael. Primeiro Jesus achou. 43. Filipe. Verso 45. E Filipe achou quem? A Natanael. E disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Ora, ele era um observador da lei. Então ele estava atento. Aquela profecia de Moisés, né, falando que um semelhante a mim será levantado no meio de vós, e de quem escreveram os profetas. Observe bem as palavras agora de Filipe. Ele diz: Jesus de Nazaré, filho de José. Quando foi lá com Pedro, a Bíblia fala no versículo 42, que André levou Pedro a Jesus, né, levou-os a Jesus, e olhando Jesus para ele, diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Pedro. Então, aquele momento, quando Pedro ele encontrou Jesus, no verso 41, fala assim: este chamou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que era traduzido o Cristo. Para Pedro, para André, era o Messias, que era o Cristo. Mas Filipe, ele simplesmente disse: era o Jesus de Nazaré, filho de José. No verso 46, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade reprovada moralmente, uma cidade que assim não tinha uma boa moral, ou seja, nada de bom poderia vir daquela cidade. Por isso que ele interrogou: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Como tu vem falar que Jesus de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Da mesma forma que às vezes, irmão Renato, que a gente gostaria de ser tratado, às vezes nós tratamos. Então assim, às vezes eu vou conversar com o irmão Renato ele é objetivo, ele também quer que eu seja objetivo. Mas eu vou conversar com o irmão, né? Vamos colocar aqui o irmão Danilo. Às vezes o irmão Danilo ele é mais audível, ele quer ouvir mais. E às vezes a gente quer ser mais objetivo, ou seja, cada um tem as suas particularidades. Filipe, ele era visual. Natanael, não vou questionar contigo não, simplesmente vem e vê. Diz o irmão Brano que a melhor evangelização é vem e vê, não fica questionando, né? E no versículo, veja só, 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis que aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus. Pode falar mais alto. Filho de Deus. Tu és o rei de Israel. A visão dele já foi ajustada ao quê? Tu és o filho de Deus. Eu já creio nisso. Então, a chamada. A oportunidade, nós vimos aqui, que era o quê? A oportunidade, no versículo 45, de evangelizar um outro. Ele achou a Natanael. Quantos amigos você já tem achado? Né? O que tem falado com Saiu eles? Saiu até um ixi aí. O que tem falado com eles? Filipe, ele teve essa oportunidade.
Capítulo 6, versículo 5. Vamos ver agora o problema, né? Nem tudo é chamada, nem tudo é oportunidade, mas tem um problema. Capítulo 6, versículo 5, o que o irmão Renato apresentou sobre a multiplicação dos pães. Irmão Renato, por ele ser o responsável pelos suprimentos, Jesus dirigiu a pergunta para ele. A própria Bíblia já responde. Veja só, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, a estatística era 5.000 homens. Não contabilizava as mulheres nem as crianças, porque criança também come. E às vezes tem criança que come mais que adulto. Então come. Veja, quantas pessoas não teria? Só 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus, vendo a multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Eu vou perguntar para Filipe. Filipe, ele era o quê? Metódico. Ele já fez o cálculo. Nós temos o quê? 200 denários. O que é 200 denários para essa multidão? Dá nada. Veja, versículo 6. Mas dizia isso para experimentar, Jesus estava dizendo. Porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Ponto final, e não se ouve mais falar de Filipe. Ou seja, Filipe, eu quero solução. Você repetiu o problema e não apresentou solução. Quer dizer, tem 200 denários, Senhor, realmente, e nós não temos condições de dar pão para todo o povo. Sim, e aí foi quando que apareceu o André, né? E um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, diz: está aqui um rapaz. É o que o irmão Renato falou. Existe estar envolvido e comprometido. Jesus dirigiu para Filipe, então, ó Filipe, vou até sair de perto aqui, porque o problema o problema é nosso. É o estar junto e estar dentro. Essa é a participação dos problemas. Lidando com improvisos. São João capítulo 12, versículo 21. São João 12, 21. Estamos sujeitos a ter imprevistos? Todo mundo está sujeito a ter imprevisto. Imprevisto na vida financeira, imprevisto no trabalho, imprevisto na vida. Estamos sujeitos a ter imprevisto. Versículo 21. Versículo 20 fala assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa, e estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. São João 12, verso 21. Observe bem, grego. A Bíblia fala que os gregos, eles procuravam por sabedoria. A questão do grego era estudar. Muitas das coisas que nós temos hoje são de origem grega. Então, assim, interrogar, questionar os filósofos, etc., era tudo grego. Então, ele chegou para Filipe assim: Senhor, queríamos ver Jesus. O que responderia? Se alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, ou Marcos, Júnior, Pedro, Manuel, ou Maria, Josefina, queremos ver Jesus, o que você responde? Veja, Filipe foi dizer lá a André. Está o André de novo, né? Filipe, ou seja, o metódico, ele não lida muito com imprevistos. Para ele a coisa tem que ser calculada. Chegou automaticamente os gregos, querendo ver Jesus, ele foi para André. E aí, quando o versículo 22, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Em outras palavras, talvez André falou: olha, se ele quer ver o mestre, vamos levar para ver o mestre, então. Se é o que quer ver Jesus. E no capítulo 14, versículo 8, para a gente finalizar essa parte, a respeito da certeza, da convicção, ou seja, que ele estava procurando por essa certeza. Estava com Jesus, mas ele estava procurando com essa convicção, ter essa convicção. E muitas das vezes, muitas pessoas estão, mas ainda não têm essa convicção, não têm essa certeza. Isso é o errado? Não é o errado. O errado é não procurar. O errado é não obter, não alcançar, não estimular aquilo para alcançar, conquistar aquilo. Capítulo 14,
o versículo 8. Ele diz assim... Oi? Ah, tá. Quando Jesus... Versículo 6 a seguir, né? Depois do quadro que apresentou com Tomé, disse-lhe Jesus, versículo 6 de São João 14: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Sempre Jesus dizia o que, irmão Daniel? O Pai. Tudo que ele falava é o Pai. É o Pai. Tudo que você faz, o que você cita? Você cita alguma coisa glorificando a Deus? Louvando a Deus? E tudo que ele fazia, irmão Renato, ele dizia o Pai. Aquilo ficou na mente assim de Filipe, o Pai. Eu só ouço Jesus falando do Pai. E na hora que Jesus falou do Pai, ele falou: agora é a hora de eu lançar minha pergunta. Estou com dúvida nisso daqui. Mas ele não era tímido, né? Versículo 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O Senhor já tem falado tanto do Pai, agora eu quero ver o Pai. Mostra-nos o Pai. O Senhor já tem lidado com Tomé, já tem falado muito com Pedro. E o que disse Jesus no versículo 9? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Lembra lá de a chamada? Jesus de Nazaré, filho de José. Ele disse isso. E durante a caminhada, Jesus falando do Pai. Então mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí girou a chave para Filipe. Agora eu estou certo. Sem 3 pessoas distintas. Amém? Então este é o Filipe, que ele é diferente do Filipe evangelista, que ele é citado lá no livro de Atos. Deus abençoe os irmãos. Intervalo já, né? Mas só uma pequena observação. É que esse discipulado nunca terminou, né? Continua. Nós tivemos um trabalho com os jovens aqui, o tema foi: onde está o teu discípulo? Foi? O discipulado continua. Vocês falando, irmão Dair, eu lembrei aqui do último versículo de Atos. As cartas terminam: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Graça e paz, amém. Mas o livro de Atos não termina. Para desse jeito. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara. Recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Termina o Atos. Porque o Atos continua. Não parou aqui, ó. Os atos do Espírito Santo na igreja não parou, continua hoje. Então há um discipulado hoje, né? Você é discípulo de alguém aqui. Alguém pregou, levou a mensagem. É assim, André já foi falar com João, com Pedro. E é assim, quando nós aceitamos a mensagem, nós vamos para a família, nós queremos que toda a família aceite, não é? Vamos ao pai, à mãe, aos irmãos, e uns aceitam, outros brigam e blasfemam, e a gente leva a decepção, né? Então é assim até hoje. Quando a gente alcança a mensagem, leva para os outros. Então, o irmão é discípulo de alguém. Alguém te discipulou. Alguém me discipulou. Muitos aqui estão sendo discipulados. Enquanto o arrebatamento não acontecer, o livro dos Atos não termina. Ele só vai fechar com o amém a hora que entrar o último eleito. Graças a Deus. Que nós possamos não só ouvir, mas praticar isso que nós aprendemos nesta tarde. Falaram algo bom, conheceu algo bom, de imediato André foi: não, quero meu irmão também comigo, isso aqui é bom demais, vem para cá, irmão. E aí Filipe viu algo bom também: não, Natanael, vem aqui, Natanael é meu amigo, se é algo bom para mim, é bom para o meu amigo também. Que nós possamos entender isso, né? Fazer isso na prática, porque a eleição cuida do eleito, mas Jesus não tem outras mãos, outros pés, outra boca, a não ser a nossa. Que nós possamos
praticar o ID, Está aqui, que está irmão, na palavra. Está aqui o irmão Esdra, né? Novo convertido praticamente na mensagem, está sendo discipulado, né? E através dele outros virão. Ele passa para os outros o que ele recebeu. Ele foi discipulado, conheceu a mensagem através da internet. Ele, irmão Josafá, né? Dos hinos. Então, deu vontade nele de vir aqui ver. Eu ouvi, mas agora eu quero ver, né? Veio e já batizou e já está aqui, né? Agora, tenho certeza que o irmão já desejou que outros entes queridos seus alcancem isso que o irmão alcançou. E Natanael, falamos um pouco dele, mas por cima não deu tempo. Então, a próxima dupla que vai apresentar o companheirismo da ceia, além do que estava previsto, falem também sobre Natanael. Bom, daí faz uma oração, a gente finaliza agora o companheirismo, intervalo até 16h30, pontualmente neste horário, nós retornamos ao santuário e já tem início o culto com ambiente Santa Ceia. É lanche rápido, chegou lá, comeu e voltou. Soldado, próximo à guerra ou na guerra, né, irmão? Daí, coisa rápida. Senhor, nosso Deus, Pai querido, temos aprendido a respeito da vida destes apóstolos chamados pelo Senhor. E nós cremos que o Senhor ainda está chamando. Como o pastor disse, Atos, livro do Atos, do Espírito Santo, fazendo esse Atos, ainda não fechou. Pedimos que cada semente eleita possa trazer outro eleito também, outra alma também para o Senhor. Continue abençoando, fortalecendo a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. E temos rapidinho.